Boa noite, amigos. Então, é um prazer, né? É sempre um prazer muito grande a gente estar na casa para ouvir e para trazer também algumas palavras, né? Porque são sempre temas que a gente gosta muito. Nós gostamos, ficamos assim muito felizes quando a gente pode estudar e pode compartilhar. E ter, ao mesmo tempo, ter a liberdade, como a gente fez semana passada, de vir, sentar, ouvir e abastecer. Então, é um prazer muito grande, né, estar aqui mais uma vez e buscando a doutrina espírita para nos ajudar hoje, a cada momento com uma abordagem. E hoje a nossa abordagem vai tratar sobre o sentido da vida, cujo sentido, se ele não estiver presente, temos a tendência de considerar a vida algo pesado, enfadonho, né, difícil, quando na verdade, na doutrina nós aprendemos que a vida é uma bênção e que nós temos sérios compromissos com esse período que nós vivemos aqui, não é verdade? Então, desde que o mundo é mundo, né, que nós carregamos conosco questões do tipo, né, de onde eu vim, para onde eu vim, qual é a minha função, o que eu tenho que fazer aqui, de onde eu vim, para onde eu vou e por que estou aqui. A cada época a gente tem um tipo de resposta no caminho da humanidade, mas também na nossa vida pessoal. Quando eu tinha meus 16, 17 anos, né, parece que foi ontem, mas foi há muito tempo atrás, eu acreditava, fazia essas perguntas e acreditava em algumas respostas. Com 30 mudou, com 40 mudou, com 50 mudou, com 60 a gente está, né, refazendo cada vez mais. Porque a vida é assim. Quando você aprende um pedaço, o que ela faz? Te apresenta uma estrada. Aí você dá mais um passo, ela vai, né, e te apresenta outra. Então, para definir aqui o nosso desejo de viver. O desejo de viver se refere a essa força que surge do coração humano e se conecta com a beleza da vida. Em nosso íntimo, né, a gente sabe por que é que nós estamos aqui. Qual é o método para nós sabermos o que nós estamos precisando aprender nessa vida? É olhar para o que nos falta. Nos falta tolerância, paciência, talvez amor, né? É o exercício da caridade. Então, olhando para aquilo que nos falta, nós temos uma ideia do que nós viemos fazer aqui. Eu costumo dizer para os meus amigos que fica claro, né, um dos meus compromissos nessa existência, né, que é a gente se cuidar com dignidade. Parece fácil, mas não é fácil, né? A gente tem uma tendência, aquilo que é importante para a gente ir deixando de lado, aí a vida cobra, né? É isso. O que a gente aprende na doutrina? Né? Que o nosso propósito, o que nós viemos fazer aqui? Qual é o sentido? É nós nos desenvolvermos as nossas possibilidades, as nossas potencialidades, para que mesmo? Para que a gente venha se tornar aquele ser integral. Será que daria para a gente desenvolver todo esse potencial numa única existência? Não. Talvez exatamente por isso, né, existe a reencarnação. Porque o conteúdo do meu aprendizado hoje não se encerra no túmulo. Ele vai me acompanhar, porque nós somos seres imortais. E em outra existência, ou mesmo na espiritualidade, nós vamos fazer uso desse aprendizado e vamos nos aperfeiçoar cada vez mais, né? E o que a doutrina nos ensina? Não dá mesmo para fazer tudo de uma vez? Você começa esse frenesi de ter que
dar conta de tudo ao mesmo tempo faz com que a gente tenha estresse, ansiedade, depressão, fobia, pânico e outros bichos mais. Por quê? Né? Temos uma informação muito rápida chegando aos nossos olhos e aos nossos ouvidos por todos os meios. E a gente quer ser o melhor filho, o melhor pai, o melhor marido, o melhor profissional, o melhor jogador de futebol, o melhor de tudo. Conseguimos? Não. As mulheres, o que a gente quer ser? Quer ser mãe, quer ser mulher, quer ser linda, quer ser magra, quer ser poderosa, quer ser assim, quer ser assado. Dá conta? Não vai dar, né? Eu falo às vezes assim, gente, olha o exercício da humildade, né? Porque é orgulho a gente querer estar no top, na ponta, o tempo todo, ora no palco, ora na plateia, ora tempo de ensinar, ora tempo de aprender. E é disso que é feita a vida. E a doutrina ela é maravilhosa por isso. Algumas pessoas interpretam a doutrina como uma cobrança absurda, que a doutrina não tem. O Cristo não nos apressa. O Pai não tem pressa. Ele fica com paciência aguardando o nosso caminhar, nos estimulando, nos dando força, nos motivando. Mas Ele não nos cobra que a gente dê o que nós não temos ainda. Nós vamos conversar agora também um pouquinho, né, já que nós estamos falando do sentido da vida. O que temos no sentido da vida? O par, vida, qual é o par da vida? Né? A morte. Né? Para que a gente consiga entender a vida, a gente tem que ter o olhar da finitude. Por quê? O que se encerra? O corpo físico. O corpo físico vai se encerrar. Então nós temos um compromisso. Né? E muitas vezes, né, almas desavisadas, em sofrimento, né, deixam esse trem da vida mais cedo, mais rápido, fora do combinado, né? O que causa muitos transtornos, e a gente vai conversar um pouquinho aqui desses transtornos. Então, o sentido da vida é aquilo que me segura, que me dá força para eu cumprir aquele tempo que foi acordado na espiritualidade, aquele tempo que nós combinamos, né, de ficar aqui, o tempo necessário para que mesmo para que o aprendizado seja feito. Acontece que no nosso dia a dia, na nossa vivência, nós encontramos alguns perigos, alguns obstáculos que almas ainda desavisadas, né, pouco instruídas na questão do amor, do alto amor, do alto afeto, se colocam em posições de perigo. E aqui a gente vai trazer alguns perigos que a gente tem aqui. Vamos lá. Bom, perigos, né? O que faz com que algumas pessoas queiram descer do trem da vida, fora do ponto, né? Fora do ponto final. O que leva, né? Vamos falar de alguns perigos, Um aviso que a gente tem, né? Quando nós escutamos uma pessoa fazer alusão a essa descida, ao sair do trem, que sente vontade de sair do trem da vida mais cedo, que está se sentindo sem força, muitas vezes nós confundimos isso com livre-arbítrio. Isso não é livre-arbítrio. Desejo de suicídio, busca por suicídio ou próprio suicídio é sintoma, é a ponta do iceberg, aquela pontinha lá em cima, né, que chama atenção, mas que embaixo tem uma nuvem de dificuldades, de problema, muitas vezes de interpretação. Então, o suicídio não é uma escolha, né?
ele é um sintoma de uma doença muito grave. Doença grave que precisa de tratamento espiritual, emocional, psiquiátrico, em alguns casos, inclusive de internação. Esse item que está ali, prevenção, a nossa única chance, que fique bem claro, meus amigos, o nosso estudo da noite é sobre o sentido de viver, mas esses perigos que nós estamos colocando aqui comprometem muito o nosso gosto pela vida, o nosso prazer de existir, né? E qual é a nossa única chance diante dos sofrimentos da vida que vão, que batem a nossa porta? Como nós podemos ajudar a nós mesmos, a um familiar, a um amigo ou até a um desconhecido que a gente tem acesso a conhecer no ponto de ônibus ou aqui dentro da casa? A prevenção é a nossa única chance. Ninguém trata suicídio. Ninguém. Né? Porque suicídio não tem tratamento. Suicídio tem prevenção. Se a gente ficar no âmbito da casa espírita, sim, suicídio tem tratamento. Qual é o tratamento da casa espírita para o suicida? Oração, tratamento espiritual, né? Reuniões e mais reuniões, onde esse espírito é convidado à superação. Então, na casa espírita, a gente não vai tratar o suicídio, mas nós vamos conseguir tratar o suicida, aquele irmão que no seu tropeço, né, saiu mais cedo da cena. É um mito a ideia de que alguém que tenta não faz. Muitas vezes, por não termos habilidade para lidar com a angústia de ver alguém que está depressivo, né, que está com o sistema nervoso abalado e que está extremamente incapaz de lidar com a frustração do momento, pode nos parecer que esta pessoa está querendo chamar a atenção. Eu posso dizer para vocês, eu não banco nada, nem uma vezinha. Se falar para mim que está pensando nisso, eu vou ligar meus ouvidos, vou ligar minhas antenas e no mínimo, a gente vai começar a orar. Porque as estatísticas estão cheias de suicidas que se aperfeiçoam. Tenta uma, não consegue. Tenta duas, não consegue. Na terceira, não consegue. Né? Raul Teixeira, em várias palestras dele, antes daquele acidente dele, ele sempre trouxe para a gente. É muito sério. Quando você vai falar sobre o seu desejo de morte, no máximo, a si mesmo, olhe lá se for para falar em morrer de vida. No máximo. Continuando, aqui algumas informações sobre esses perigos. Uma definição, o que vem a ser o suicídio consumado? É um ato intencional de autoagressão que resulta em morte. Para os pais, os professores, né, quem lida com o adolescente de um modo geral e até mesmo com o adulto, fica aqui uma informação sobre a automutilação, que é aqueles cortes, né, que principalmente os adolescentes, mas não só os adolescentes, tendem a fazer, né? Na minha época, quando eu me formei, o que as pessoas faziam para aliviar as tensões internas era arrancar fio de cabelo. No início da minha carreira, como eu encontrei pessoas com tufos, faltando tufos de cabelo, porque ficava arrancando, né? De uns tempos para cá, começou uma mídia muito grande na internet e as pessoas falarem, os jovens principalmente, que ao se cortar, isso traz alívio, né? Gente, é uma manipulação. Se a gente pegar uma cordinha e pular, todo mundo pula corda, né? E a gente ficar pulando corda, parte daquela tensão vai sair e a gente vai conseguir conviver com aquelas emoções conturbadas. Então, que fique claro, né, que essa automutilação
não é uma tentativa de suicídio. E pais, professores, escolas, diretores tendem a ficar muito assustados e a gente tem que cuidar, a gente tem que tratar, mas a princípio não é uma tentativa de suicídio. Sim, pode ter a partir dali uma infecção, uma falta de cuidado, pode levar à morte, sim, mas não é uma tentativa de suicídio. É uma necessidade, né, de se conectar ali com as suas emoções, feita de uma forma inadequada, né? Tentativa de suicídio, né? Um ato de autoagressão cuja intenção é a morte, que acaba não ocorrendo. Pode ou não resultar em lesão. E aqui nesse finalzinho tem uma informação importante. É também da nossa natureza, por muitas vezes a gente não está devidamente atento, a gente meio que faz uma hierarquia. Se for com arma de fogo, se for faca, vão ser mais graves, né? A quantidade de medicação que foi, que mal tomada vira veneno, e aí a gente tende a achar que a gravidade do suicídio, da tentativa de suicídio, está no tipo de método usado para a tentativa. Se tiver muita lesão, então era grave, era sério o problema do companheiro. Se não, era só para chamar a atenção. Ledo, engano. A gravidade está na intenção, naquilo que levou aquela pessoa a buscar um método para abreviar a própria vida, que é um presente de Deus. Então, meus amigos, a gravidade não está na escolha do método, a gravidade está na intenção. Que a gente pense nisso, né? Quando estivermos diante de um risco eminente que a gente percebe e pressente, né? Eu já vi várias pessoas que puderam dividir suas histórias comigo, né? E a questão da prevenção, ela é uma coisa importante, porque quem viveu essa experiência diz que a ideia começa muito pequenininha, muito discreta, ela não chega chegando, fazendo barulho, não. Ela vai chegando devagarzinho, como quem não quer nada, como fosse uma escolha sobre o que eu vou comer no almoço, com que roupa que eu vou sair. Ela vai chegando ali misturadinha, e quando os amigos, os familiares, ou a própria pessoa se dá conta, ela já está grande, e muitas vezes a pessoa entra numa de, né, já que eu cheguei até aqui, eu tenho que concretizar. Não tem. A qualquer momento é tempo de voltar atrás. Bom, algumas coisas que fazem com que essa terra chamada suicídio pareça atraente. A depressão, né? Que a depressão ela é intensa. A depressão, ela existe um aspecto medicamentoso, e aqui tem uma informação que é sempre passada com muita cautela, né? A medicação, de um modo geral, ela é algo que tem de ser feito, mas é uma coisa que não pertence ao nosso organismo. Então, muitas vezes, leva-se um tempo para adequar a medicação ao corpo. Nessa hora, nós temos um perigo, porque a depressão sozinha, às vezes, ela não tem força para cometer o ato. Quando ela começa a dar uma melhoradinha, mas não fica, né, feliz da vida, até porque não é um estado daqui do nosso mundo, essa hora é uma hora perigosa. Então, pelo sim, pelo não, tudo que pudermos fazer para evitar entrar num processo de depressão, e o nosso trabalho vai encerrar com uma ajuda, né, que eu espero que vocês nos deem, para a gente trabalhar essas questões. Transtornos mentais, os estresses ambientais, seja a separação, seja a perda do emprego, seja a perda de uma pessoa querida na nossa vida, né, pela via da morte, esses estresses situacionais que nós vivemos. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Infelizmente, as dificuldades
dificuldades baterão à nossa porta, mas o tempo dela e a maneira como a gente se relaciona com ela faz toda a diferença, né? No livro dos Espíritos e no Evangelho, daqui a pouco a gente vai chegar lá, tem uma proposta para a gente, né? A vulnerabilidade genética, né? Essa informação é de pesquisas, tanto do Brasil, pequenininho, mas muita pesquisa fora. Se na família tiver um suicida, aumenta em 10 vezes a vulnerabilidade de uma pessoa cometer suicídio. Aumenta em 10 vezes. Olha o quanto que é grave. A gente não se dá conta de como nós sofremos influências das notícias que ouvimos sobre os nossos parentes. Então, que a gente possa ficar atenta. E aqui embaixo está o antidepressivo, é o que eu estava colocando. A gente precisa da medicação, mas o risco da medicação, temos hoje medicações melhores, né? Mas elas são mais caras. A tendência da gente que não tem muito conforto financeiro é fazer o uso daqueles que são menos, porque caro todos são, né? Mas são menos dispendiosos. Então, assim, um olho na missa, outro no padre, se der um no Chico, no Kardec, vamos esparramar o nosso olhar de cuidado, né? Porque se por um lado precisa, ele traz também perigos. Então, que a gente possa entender isso. Não se trata de não tomar a medicação, mas tomar a medicação de maneira adequada e fazer todo o possível para que isso não seja necessário. Sobre a autópsia psicológica, o que vem a ser isso? Começou, até onde eu tenho notícia, no Canadá. O Canadá é um país onde existe, Deus que essa hora voa, né? O Canadá é um país onde, talvez pelas circunstâncias climáticas, fez tudo que dizer isso, o número de suicídios daquele país rico, o Canadá é um país rico, o número de suicídio é muito grande. Então eles começaram a fazer muitas pesquisas para descobrir por que isso acontecia, né? E eles desenvolveram um método chamado autópsia psicológica. O que acontece? Diante de um suicídio de qualquer faixa etária, eles distribuem entrevistas e profissionais, psicólogos e outros mais, fazem uma entrevista semidiretiva em torno de 80, 90 pessoas que conheciam e que tinham algum grau de convivência com aquela pessoa. E ali eles conseguem traçar o perfil de risco. Qual é a ideia? Né? Oferecer ajuda a pessoas que têm aquele perfil para evitar que isso aconteça. O que ficou na pesquisa deles? Tipo assim, 97% dos casos pesquisados, lembra que a gente falou, pô, suicídio é sintoma de doença grave? Então, 97% dos casos pesquisados indicam que aquela pessoa, aquele indivíduo, tinha problemas psiquiátricos. Em algum momento chegou a fazer uso de uma medicação ou foi ao médico e quis tomar um remédio, não fez o tratamento adequado. 97% é um número muito alto. E eles colocam o seguinte, os tais 3%, eles acreditam que não tenha dado tempo, talvez, dessa pessoa procurar ajuda. Que talvez, se tivesse tido um pouco mais de tempo, esse relato iria aparecer. Então, muito respeito que a gente precisa de ter pelo tratamento psicológico, principalmente pelo tratamento medicamentoso, porque dependendo do grau que as coisas estejam, esse é o nosso único jeito. Aspectos espirituais que são perigosos, a autoobsessão, né? Eu costumo falar que a pessoa bate, se dá uma chicotadinha, né? Ah, eu olho no espelho, não gosto do que vejo. Não gosto da cara, aí implica com o corpo, aí implica com o cabelo, aí implica com o pé e daqui a pouco implica com a alma. Então, esse é o processo autoobsessivo, né?
dentro desse processo auto-obsessivo, como que a ajuda vai chegar ali? Não é? Porque se é um espírito obsessor, ele vai ser chamado, vai ser oferecido várias possibilidades para ele, vai que ele compra essa ideia, o processo obsessivo pode caminhar para o encerramento. O processo auto-obsessivo, eu considero ele ainda mais difícil, porque você não chega na mente do outro se ele não liberar. O meu trabalho é assim o tempo inteiro. A gente está aqui enxergando algo, a pessoa está pagando para, você apresenta e aquilo, de alguma forma, não faz sentido para aquela pessoa até que ela amadureça aquela ideia. Então, cuidado, né? Reminiscências de outras existências, a gente já teve aqui na casa, a gente já fez um estudo falando sobre egos em conflito, né? E que foi um estudo que a gente aprendeu bastante com o Dr. Inácio, onde que ele deixa claro, né, que algumas questões que nós vivemos são espirituais, mas não são de outros espíritos, são espirituais de nossas vidas passadas e que fazem eco hoje. Bom, aqui fica a informação, né, da necessidade de avaliar, identificar e avaliar os riscos e ter que encaminhar. Né? Não adianta a gente receber na casa espírita, a pessoa fazer um desabafo e a gente não encaminhar essa pessoa para o tratamento. Assim é com o nosso companheiro, com a nossa visita, com a pessoa que a gente conversa no ponto de ônibus. Dá para pegar e levar? Não dá para pegar e levar, mas dá para a gente falar para aquela pessoa que, olha, tem lugar, tem atendimento, da gente se informar, é prefeitura, é o postinho aqui, né? É que horário que é, a gente precisa disso, porque às vezes aquela palavrinha ali naquele momento é o que vai ajudar. Só identificar e não tratar não vai funcionar. Uma mensagem aqui do livro Céu e Inferno, né? Que a gente estuda, já estudamos, alguns de nós aqui já conhecem esse livro. O que é o Céu e Inferno? O Céu e Inferno é uma obra de Kardec, onde que ele tem várias entrevistas e depoimentos de vários espíritos, desde os espíritos angelicais até aqueles espíritos mais trevosos que estão ali dando o seu depoimento, né? E ali a gente tem relatos, muitos relatos de suicídios. Então vamos lá. Em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida. Por isso que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra. Razão bastante para que não a abrevie voluntariamente sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem livre-arbítrio, ninguém impede a infração a esta lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. Meus amigos, vamos lembrar que o livre-arbítrio ele vai funcionar contra ou a favor do indivíduo, dependendo do seu grau de maturidade, né? Pois se a gente não tem maturidade para nem saber que a gente tem que estudar para a prova, e a gente acha que vai tirar uma nota boa, né, por osmose, de andar com o livro debaixo do braço, imagine as nossas transformações morais. Só que o livre-arbítrio ele é soberano. Cada um de nós age de acordo com a sua possibilidade do livre-arbítrio naquele momento. O rumo é para a luz, o rumo é a felicidade. Porém, o livre-arbítrio é soberano. As escolhas que eu faço hoje, né, agora, vão gerar consequências ali rapidinho. A consequência, vamos aqui falar de algumas delas. Primeiro, na vida do suicida, né, daquele espírito que chegou e conseguiu dar um desfecho para essa triste situação. O que acontece? O suicídio é uma triste ilusão, né? Porque ao sair dessa existência, o que o espírito se depara? Com a plenitude total da vida, né? Se ele tinha um tempo muito grande ou maior para ficar na Terra, ele vai fazer esse desencarne impregnado, né, com esse fluido vital, o que torna o processo de desencarne muito difícil.
E o que a gente estuda é que a pessoa, quando parte para esse ponto, ela de verdade não quer morrer, ela quer sair do problema. Só que é uma triste ilusão porque causa muitos outros. Somos seres imortais, que a gente não duvide disso diante da maior dificuldade que possa bater a nossa porta, né? Na vida dos amigos e familiares, uma devastação, né? Uma devastação, porque há um sentimento de impotência, e de profissionais também, né? Porque você olha e fala, gente, como foi possível? O que aconteceu aqui, né? O que houve? Porque nós não temos ingerência com o livre-arbítrio do outro, né? Então a meta é evoluir. E aqui a gente vai caminhando, que daqui a pouco nós temos uma tarefa. Algo do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que lindo. Olha que receita. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Só lembrando, né, o que vem a ser a resignação. Vamos lembrar, várias vezes a gente já conversou aqui, né? Como é que é a relação entre obediência e resignação. Essa resignação que está aqui em cima. Obediência, ela segue o quê? As regras da razão. A resignação segue as regras do coração. A gente confia, porque a dificuldade não vem para nos destruir, ela vem para nos aperfeiçoar. A gente pode brincar, cavalendo, espernear, ficar bravo, ficar chateado, tudo isso é válido. A questão é por quanto tempo, para que a gente possa evitar uma certa atmosfera que a gente já vai ver aqui, né? Que é exatamente essa aqui. Quando você fica muito tempo, você sai do saneamento. Nós não precisamos do saneamento básico para evitar as doenças físicas. Então, nós precisamos do saneamento moral, de pensamento, para nos preservar a nossa saúde mental, a nossa saúde psíquica, que é o que vai comandar todo o corpo, né? Psicosfera, o conceito. Campo eletromagnético que nos envolve a todos, encarnados e desencarnados, e que reflete nossa realidade evolutiva, nosso padrão psíquico, situação emocional e estado físico do momento. Por que será que em plena segunda-feira nós todos estamos aqui na Casa Espírita? O que será que a gente descobriu que tem aqui que nos faz bem? É essa psicosfera. Nós podemos não ser as melhores pessoas do mundo, mas quando nós adentramos a uma casa espírita, somos acolhidos por essa atmosfera, há uma tendência a puxar pelo nosso lado melhor, pelo nosso lado mais pacífico, pelo nosso lado mais amoroso. E isso nos faz bem por conta dessa psicosfera, por conta desse saneamento. Quando estamos aqui, estamos mais saudáveis. Isso faz um bem, isso nos aproxima do Pai, isso nos aproxima da confiança. E isso, né, é saneamento, né, dos melhores. E aqui a gente já começa sobre atitudes preventivas. A vida tem o sabor de quem tempera, né? Então vamos pensar, que tipo de tempero eu estou colocando na minha vida para que a minha vida fique mais feliz, harmoniosa, equilibrada, saudável? Que tipo de tempero eu estou colocando? Sim, porque a vida tem o sabor de quem tempera.
Que tipo de tempero eu estou colocando na vida do meu familiar? Que tipo de tempero eu estou colocando na vida dos meus amigos? Que tipo de tempero eu trago para casa espírita? Que tipo de tempero? Quando eu chego, a minha presença é agradável? Leva harmonia para o meio onde eu estou? Ou eu sou do tipo desmancha bolinho, quando eu chego, saio de um lado, saio do outro e vou embora? Qual é o meu tempero, né, para a minha vida? Isso posto, vamos pensar. Qual é o tempero que eu permito que o meu familiar coloque na minha vida? Qual é o tempero, né, que a minha comunidade, as pessoas da minha rua, as pessoas que eu escolho de conversar, que tipo de tempero é colocado na minha vida? Se a vida tem o sabor de quem tempera, quais são as ervas? Quais são os temperos? Eu gosto mais de uma vida ardida, apimentada, salgada, doce, com leite condensado. Como é que é a minha vida? Né? Como é que eu quero? Temperos diários, né? Nós podemos nos prevenir de complicações desnecessárias. Eu não tenho dinheiro para gastar todo o cartão de crédito que me foi oferecido. Por que é mesmo que eu vou gastar? Se eu sei que isso vai me trazer complicação? Porque todo mundo vive assim, sim, todo mundo pode não ficar doido com isso. Se eu fico, não me é conveniente fazer. Eu quero companhia para eu sair no final de semana. Mas qual é a qualidade dessa companhia que eu estou? E a gente não está falando de perfeição, porque aí a gente não ia sair sábado nenhum, né? Mas que tipo de pessoas eu estou articulando para estar comigo? Para ir onde e conversar sobre que assunto? Eu estou cuidando dos meus pensamentos e dos meus sentimentos? A gente também já conversou aqui algumas vezes. Nós não temos ingerência, nós não temos poder direto em relação aos nossos sentimentos. Para que a gente chegue a interferir na qualidade do nosso sentimento, a gente precisa antes trabalhar o pensamento. E alguém lembra de algumas vezes que eu fico aqui falando isso? Bons pensamentos geram bons sentimentos. Sempre assim. Sentiu que o pensamento está caindo, sentiu uma amargura, foco no pensamento para mudar, né, os sentimentos. Eu estou cultivando o hábito da prece? Eu só faço a prece enquanto o amigo está fazendo aqui? A prece, aí eu faço também. Acabou a dele aqui, meu pensamento já vou, né? Amigos, quando as perturbações insistem nos nossos caminhos, a gente precisa redobrar a qualidade da prece e a quantidade da prece. Pelo sim, pelo não. Eu estou tentando lembrar o nome de um expositor. Ele veio de Juiz de Fora, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mais velho, é um lá da. Eu acho que ele foi marido, ou não sei ainda, da Dona Isabel, lá da Mansão do Caminho. E ele falava o seguinte: que teve um momento, eles espíritos, dirigentes de casa, com uma prática mediúnica enorme, e ele falando que a casa dele foi assolada por muitos processos obsessivos. E ele falou: a treva insiste, a treva bate a porta, a gente insiste na oração. Se antes dava para rezar uma vez por semana, em época de treva a gente reza uma vez por dia, em época de treva a gente reza 3. E o caminho é esse mesmo. Há pouco tempo teve na ONU também um palestrante que veio de Além Paraíba, e ele trouxe também um alerta de quantas vezes nós devemos procurar pela prece. E eu também estava distraída disso, ficando com ela assim, um pouquinho de manhã, quando não acordava atolada, e mais frequentemente à noite. Está lá o livro no carro. Pelo sim, pelo não deu para fazer uma prece inteira, abre uma página e lê. Vai ler como uma prece. Minhas leituras são edificantes, eu ando em boas companhias, meu ambiente é saudável. Essas são questões. Não existe mágica, existe o nosso poder. E aí, meus amigos, esse próximo slide aqui, deixa eu contar uma coisa.
Esse trabalho foi encomendado para a ANE, né, que é a Associação Médica Espírita que eu montei. Nós íamos fazer numa data de julho. E o Fernando achou assim, que aquilo era período de férias, então talvez a gente não fizesse naquele dia. O estudo ficou pronto, né? Falei, vamos fazer. A Daura pediu para vir para cá e a menina de Paraíba pediu. Acabou que a data da Daura foi na frente. Daura, que tema que você quer que a gente monte? Não, eu pensei o seguinte, traz uma coisa recente que você tem. Eu falei, coisa recente que eu tenho, eu não fiz ainda. Então a gente está fazendo pela primeira vez esse estudo aqui. Enquanto eu estava fazendo, me ocorreu a ideia de que estão com a gente na noite. E a minha ideia vai ser o seguinte, vamos ver se vocês vão concordar. Nós não estamos falando aqui que o tempero da vida são as coisas simples do dia a dia. Vou começar a contar só rapidinho, porque vai dar tempo. A vida tem um tempero de quem tempera. Eu ganhei de uma amiga um quadro que está no meu terraço, que eu adoro. E como é que foi a história dessa amizade, né? Essa amizade começou quando eu tinha 15 anos e ela 13. A minha mãe tinha uma família, tem uma família dela, né? Era de Barbacena. E eles resolveram, minha mãe falou que a mãe dela estava idosa, não sei o que e tal, que ela queria morar perto da mãe. Então nós saímos daqui e fomos morar em Barbacena, uma cidade que eu já conhecia. Conheci essa amiga fazendo o 5º ano. De lá para cá, ficou uma amizade muito grande primeiro foi com ela na escola, e a gente foi crescendo, tudo, com a família inteira, de ambos os lados. Então, para mim, uma das coisas que faz com que eu tempere a minha vida, e eu tento temperar daqueles que estão próximos de mim, é a amizade. Eu acho que a amizade, ela tem um valor. A gente tem raiva, tem ciúme, tem implicância, briga, discute, não sei o que, então, ideias, né? Não aqueles valores que são essenciais. Outra pessoa descobriu que dançar faz bem, a outra que cozinhar faz bem, a outra que vir na casa espírita. Ou seja, o que eu gostaria de pedir a vocês? Vou passar esse papelzinho e com a caneta. Então, eu queria que cada um de nós escrevesse qual é o seu tempero para deixar a vida, a sua e a dos seus, gostosa, boa, fraterna, harmoniosa. Isso não é vida de santo, não. É aquilo que a gente fez no momento, que deu certo, que funcionou e que nos faz bem. Qual é a ideia? Depois que vocês me devolverem, eu vou pedir só um pouquinho mais de tempo, que a gente vai pegar com essa fita aqui, nós vamos colar naquele quadro e eu vou tirar uma foto. Então, aonde eu for levar esse estudo, a gente vai colocar, tá vendo ali, ó? Essa é a nossa preciosa contribuição. Nossa quem? Minha? Não. Nossa. Né? Das nossas vivências, no nosso estar presente. Então, quando eu fizer esse estudo, eu vou apresentar e vou falar assim, gente, esse slide foi da contribuição do pessoal do Joana. Foram os primeiros, porque vocês se tornaram os primeiros, a participar com a gente dessa ideia. Eu juro para vocês que eu não sou dada a essas invenções. Isso foi uma coisa que surgiu enquanto eu estava fazendo o trabalho. Eu considerei que era uma intuição. Resolvi acolher, né? Porque eu acredito que nada como aquilo. Porque eu estou falando, mas eu sei que tem um estudo acontecendo na cabeça de cada um. A gente pode fazer essa atividade? Eu posso entregar esse papelzinho com uma caneta e aí a gente vai fazer isso. E não vai demorar muito, com certeza, porque cada um está aí construindo a sua ideia. Eu vou tirar
aquela imagem dali para eu poder colocar depois as nossas figuras. Esse momento, gente, é muito importante. Há um projeto de levar esse trabalho para a praça também em setembro, né, que é o Setembro Amarelo. E a ideia é fazer com que a gente entenda que médicos e psicólogos são importantes, mas nada é tão importante quanto cada um de nós, um na vida do outro. Combinado? Então, quem vai me dar uma ajuda aqui para a gente entregar? Você vai do lado do outro. Olha, gente, quer fazer a folia, né? Aí, Douglas, vamos contribuir. Vamos lá. Vamos às nossas contribuições. Vamos botar aqui o tempero de vocês. Ô, gente, olha só, eu estou falando de emoções, de sentimentos. Mas quem foi um exílio? Como é que a gente fala? Quem foi um exílio cozinheiro, talvez tenha um outro tempero mesmo, hein? Chegou já. E o registro. Aí você vai conseguir? Já te deu? Não. Mas aí você pode falar e a gente coloca para você, tá? Aí você pode falar. Vou tirar aquilo ali para a gente colocar. Eu vou só, gente, um minutinho. Eu vou deixar preparado aqui um bolinho para a gente poder colocar. Ai, me ajuda. Não, podia tirar dali. E aí você me ajuda a botar umas folhas aqui. Gente, vou colocar nome? Precisa não. Não, só se quiser. Se quiser, não tem problema nenhum, vai ser um prazer. Né? Quem tiver uma ideia autoral e quiser colocar o nome, não tem problema. Aí eu esqueci de botar o cabelo. Me ajuda. Vou pegar sua caneta aqui. Não vou te deixar aí não, tá? O problema é que eu te botei aí, só tenho. Vamos tirar uma foto. Gente, só um instantinho, viu? Vai valer a pena.
Tem mais papelzinho aí, gente? Sério. Leite, não é leite? Comprar a ideia, né? É? Opa, então a gente, isso daí a gente vai. Ai, tem um aqui que eu devia ter me exercitado. Bom, amigos, desculpa essa paradinha que a gente deu aqui, né? Mas eu acredito que a gente não quebrou a vibração, que a gente conseguiu manter a nossa vibração. E a vida é assim mesmo, né? Assim como aconteceu aqui nesse momento, acontece na nossa vida diária. A gente está indo no ritmo, acontecem fatos que nos tiram da nossa rotina. E apesar disso, nós precisamos buscar e manter o nosso equilíbrio. Dentro das contribuições, eu vou fazer uma leitura rápida do que foi oferecido aqui para a gente. Olha, leitura, o tempo, né, de qualidade de lazer, ouvir, conversar e rir é um santo remédio, com certeza. Orar e vigiar, amar a família como ao próximo, paz, harmonia, união, sinceridade, a amizade, manter mais calma, ter mais amor e mais que julgar menos, amar mais, né, e julgar menos, humildade, amor. Eu peço melhor, que o melhor é uma prece a Jesus, aí muito bem, companheirismo, amor, compreensão, paciência, simpatia, amizade, respeito, leite moça, né? Aqui, gente, eu vou ter que ler porque alguém nos presenteou aqui. Amor, paciência, humildade, saber ouvir, sempre que for possível, ter uma palavra amiga, muita fé, esperança no futuro, tentar viver em paz comigo e com os outros. Então, muitas mensagens maravilhosas, muitos temperos maravilhosos, e nós temos aqui, temos mais alguém que está contribuindo conosco. Gostar de criança e amar, olha, lindo, obrigada. Então, olha só, aqui no nosso ambiente, nós encontramos vários temperos para dar sentido e sabor à nossa vida. Então, aqui nós temos, nesse próximo slide que eu vou acrescentar o trabalho, contribuição do Joana, né? Na prevenção, no sentido de viver. E nós tivemos aqui um papelzinho em branco. Talvez, por vários motivos, o papelzinho veio branco. Pode ser porque a pessoa está vindo escrever, pode ser porque a caneta não funcionou, mas nós podemos usar como uma metáfora. Pode ser que entre nós, alguém ainda não descobriu qual é o seu tempero. Nós vamos desejar, né,
que quem colocou seus temperos ali descubra muitos outros. E se o motivo pelo qual aqui não tem um temperinho não tiver sido a caneta, tenha sido só uma questão de, ai meu Deus, qual tempero eu vou colocar, que a espiritualidade amiga, né, nos ajude nessa corrente e que todos nós possamos sair daqui retemperados na nossa coragem, na nossa força e na nossa alegria de viver. Então é o que temos para hoje, companheiros. Alguém quer fazer uma pergunta ou um comentário, dar uma ideia para esse trabalho que eu estou começando hoje? Fiquem à vontade. Posso ouvir? Só queria te perguntar uma coisa. Quando você falou da autorregulação, né? Da autorregulação, aí eu me lembrei que quantas pessoas estão fazendo muitas tatuagens, estão explodindo as tatuagens com uma forma, assim, não sei, pode ser uma estampa, né? Uma coisa. Nessa questão da tatuagem, o que a gente vê? Né? Tem vários sentidos. Porque tudo na vida é possível e permitido. O que chama a atenção é o excesso. Né? O excesso, assim como aí eu vou entrar numa coisa aqui, mas só me pedir para te informar. O vitiligo, que é uma doença que maltrata tantos, nos estudos psicológicos, fala de personalidade que tem uma necessidade imensa de ser visto e ser reconhecido. Só que isso acaba acontecendo de uma forma negativa, através dessa marcação. E aí é coisa minha, eu entendo que esse excesso de tatuagem talvez tenha o mesmo significado. Né? Porque aquela pessoa vai carregar uma marca, como o vitiligo, para todo certo. Né? Deus, eu tenho vontade de relatório desde janeiro. Aí comecei a pegar a sala aqui, por isso não vou deixar de fazer não. Sim, olha, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu estou aqui para fazer apologia. Eu tenho uma tatuagem, né, que tem um significado especial para mim, que veio nas costas. Não vejo problema nenhum, mas me espanta a necessidade de fazer um arquinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Essa estampa, ela traz um significado, né? Porque assim, qual é a diferença entre o remédio e o veneno muitas vezes? É o quê? A dose, né? Então, eu já até li no livro do Sérgio, onde que ele faz assim, um ataque muito grande à tatuagem. Eu vou entender sempre, né, que a maior agressão ela é moral, é a postura da pessoa, é a postura. Às vezes eu não consigo imaginar que alguém pagaria um preço tão caro por uma tatuagem. Mas o excesso de qualquer coisa, de água, de bebida, de trabalho, né? De esporte, né? Eu já tratei independente de academia. A pessoa fala, não consigo ficar lá 6 horas, não consigo fazer mais nada. É uma dependência. Então, assim, por que é que alguém precisa se estampar no corpo? Tem um significado interessante. Descobrir qual é o que está movendo, né, a pessoa a fazer dessa forma. Então, meus amigos, por hoje é só. Né? Muito obrigado pela atenção. A gente vai esperar a prece e depois, então, eu vou tentar tirar uma foto ali para levar de recordação. E a cada lugar que a gente for passando, a gente vai construir um slide novo desse trabalho. E eu espero que ali aqueles cartõezinhos estejam impregnados de onde quer que a gente vá, dos temperos que vocês estão oferecendo para que todos tenham uma vida melhor. Tá? Muito obrigada.